Om Amen Hum. Nesta obra, o ser humano após a morte, publicada no ano da graça de 1926, já há cerca de 100 anos, e contudo tão próxima de nós, colaboraram nomes conhecidos e importantes do pensamento religioso, mais para o católico e para o protestante, mas também ortodoxos, judeus, indianos, teosóficos, espíritas, cientistas, psicólogos, Sertillange, Manage, Allo, Emile Bauman, Erhard, Martin Buber, o grande Nicolas Berdyaev, Fumé, Charles-Henri Richet, Bezredka Marchou, Fritz Stenorf, Paul Masson Ursel, que é quem nos vai interessar mais, Wadia, da Índia, ainda conhecia a filha dele, na Índia, Kaslan e Maxwell. Ora, Masson Ursel tem um contributo valioso e vamos lê-lo porque, de facto, a morte atemoriza muita gente. A morte é dolorosa de ser vivenciada quando cai sobre pessoas amigas, e estou até agora a fazer um pouco oferecendo aos estimados amigos Nuno e Fátima, já que o pai deles partiu, e faço votos que a luz divina chegue até eles e também e sobretudo ao pai, que ele avance na luz, que ele desperte espiritualmente e que possa receber estas emanações e ajudá-lo a avançar no seu caminho de despertar num corpo subtil, que vai agora aprender a trabalhar mais com ele. Perante então esta imagem de uma construção sobre um escuro que pouco sabemos o que seja, e de facto não há muita certeza sobre o que se vive no post-mortem, apesar de tanta gente ter pensado e contribuído, vamos ler o que Marcel Ursel, um orientalista de melhor qualidade da escola francesa, nossa amiga Ana Salema até trabalhou durante um tempo recente, e vamos ouvir o que ele nos diz. E passamos a ter como imagem de fundo a de o anjo da guarda, aqui calmamente transmitindo a sua graciosidade ao guiar a criança que confia nele, possa então a nossa alma abrir-se ao mundo espiritual e aos anjos e mestres durante a vida, e quando chegar a hora da morte já termos também aberto o canal que permite, canal que é no fundo uma constituição anímica e um despertar dos sentidos espirituais, que nos permite ter a visão e o coração mais abertos, subtis. Masson Ursel, o gozimo que é escrito pelo nosso conhecido editor Alcan, que a obra tenha sido publicada nas edições Montaigne, e faz este resumo assim:
contribuição do orientalismo ao problema da outra vida, tal era o artigo indicado por Marçom Ucel para o título indicado por Marçom Ucel para o artigo que quis nos entregar. Ao mesmo tempo filósofo e orientalista, o secretário da Revista Filosófica, Marçom Ucel, fala de coisas que ele conhece. Agregado de Filosofia, encarregado do curso na Escola dos Altos Estudos na Faculdade de Letras, ele ensina as filosofias e religiões da Índia. Publicou, nomeadamente, uma filosofia comparada e uma história da filosofia indiana. Ele confronta aqui as religiões para nos dizer se tal doutrina sobre o além, o pós-morte, é verdadeiramente essencial ao homem, e ele não está tocado ou atingido pelo romantismo do além, e para libertar o Oriente da teosofia, ele pede-nos que conheçamos melhor este Oriente. Há aqui uma pequena crítica à superficialização que a teosofia fez de muito ensinamento, e vamos então ouvir o que é que Marçom Ucel nos tem a dizer. O interesse que está ligado ao emprego do método comparativo na história das ideias consiste em que ele permite discernir o que, nas diversas civilizações, pode passar por um fundo permanente de convicções humanas e o que pertence exclusivamente a uma certa cultura particular. Não há nenhum outro procedimento pelo qual nós possamos saber se há no homem o essencial e o acidental, o que é permanente e o que é contingente. O método comparativo dá assim acesso à única crítica positiva que comporta o estudo da mente. Uma confrontação dos pensamentos, de onde resulta uma triagem das semelhanças e diferenças, o assinalar dos preconceitos que se impuseram por razões reveladas pela história neste ou naquele centro da humanidade. As opiniões que se exprimem na nossa filosofia clássica quanto ao destino após a morte precedem, por sua vez, de Israel e da Grécia. Estas duas grandiosas tradições intelectuais convergiram na chamada dogmática cristã. O cristianismo persuadiu os nossos filósofos da conexão entre os problemas da sobrevivência da alma e da existência de Deus. Ora, estes dois problemas eram, em princípio, independentes. Os mistérios helénicos, como os mistérios egípcios, mistérios iniciáticos, helénicos ou egípcios, Eleusis, mistérios de Ísis, visavam a imortalizar o indivíduo por ritos. Mas os cristãos, herdeiros do teocratismo judeu, fizeram depender do arbítrio divino a sorte dos seres humanos. Eles atribuíram ao indivíduo tanta importância que, aos seus olhos, não era demasiado uma criação especial para explicar a sua chegada ao ser na altura do nascimento, nem uma duração sem fim para retribuir as ações realizadas por ele durante esta existência. As tais mistificações de paraísos duradouros e eternos para o que se dizia aqui numa vida. Nascido de uma seita que esperava a breve prazo o fim do mundo, o cristianismo admitiu certamente um julgamento último com a ressurreição dos corpos.
mas ele não vê nisso como uma seleção de diversos valores humanos sem fazer resultar a persistência ou o desaparecimento das almas criadas. Aqui é muito importante esta visão que Marcel Roussel explica do cristianismo, uma seita cristã inicial que esperava o fim do mundo e que vê nesta ressurreição dos corpos sem ter uma consciência de uma persistência ou desaparecimento das almas criadas. O Islão, continua agora Marcel Roussel, traz uma nova afirmação da dependência absoluta onde se encontra a criatura em relação ao Criador. Concebe que se tenha interesse nós tentarmos ver como é que o problema do além foi considerado em outros povos. Nós abstrair-nos-emos daqueles cuja história nos é menos conhecida e, em particular, daqueles que, por não estarem ainda integrados na história universal, passam por selvagens ou primitivos. O Egito Antigo, sobretudo, interessou-se a procurar anos aos milhões ao faraó, graças à eficácia mágica da festa de Ser. O efeito, o monarca era considerado fecho da abóbada da natureza e da sociedade simultaneamente. A virtude dos ritos osíricos permitia um corpo Zet que erigia o rei da terra em Deus do céu, ou seja, em personagem cuja a substância permanece estável graças à sua reparação periódica. Reparação periódica, portanto, através desses rituais. Assim se mantinha esse corpo Zet, um corpo subtil, espiritual, que tornava o Rei da Terra em Deus, ou um ser divino no céu. A China também ela encontrou no seu soberano o regulador do mundo infraceleste, enquanto chefe da hierarquia social, e também se confrontou com tal problema. Nos tempos mais reculados, esse problema não tinha em si em tipo de solução que os processos empíricos, os taoístas, realizar os ritos, certamente, e sobretudo aqueles que permitem e sustentam a vida universal através da alternância dos dois princípios antitéticos, o Yang masculino e quente, o Yin feminino e frio. Mas também economizar, mesmo capitalizar a vida do Filho Céu, fazer com que os seus sopros vitais fossem conservados o mais tempo possível por uma ginástica respiratória apropriada que o harmonizam ao tal universal. E aqui temos uma prática respiratória que surge também bastante noutras tradições, como na indiana, pela qual a energia é mais assimilada e mais conservada nos chakras e nos corpos subtis, simultaneamente havendo uma consciência que não se devem esgotar demasiado essas energias. E também obter, por uma droga de alquimia, a infinita prolongação da existência.
Sabemos como, tanto na China como na Índia, houve essas tentativas dos elixires alquímicos, ou mercúrio, ou cinábrio, que chegavam a ser ingeridos. Aqui não havia um monopólio qualquer da imortalidade. Cada um podia recorrer aos ritos, nomeadamente respiratórios, a ginástica respiratória, a ascese, a preparações mercuriais para alongar a sua vida e correr o risco de chegar à Ilha dos Bem-Aventurados. Uma bela expressão, a Ilha dos Bem-Aventurados, um dos sonhos do ser humano, ou uma captação de os mundos subtis do além, vistos em vida, às vezes depois do mar ou do oceano, ou como ilhas. E entre nós, a Dalila Pereira da Costa foi uma mulher atenta a essas viagens de Brandão, a visão do túmulo e outras nos quais ecoa essas visões que vieram, seja da Irlanda, seja de épocas mais antigas da humanidade e que em Portugal chegaram medievalmente. Contudo, um grande oficial podia durar, enquanto com o título de Shen, uma alma Yang, após a morte de 3 gerações. E ele só se tornava definitivamente um Kohei, uma alma Yin, depois da morte, que na 5ª geração, só o fundador da sua família era Shen, na sua morada, enquanto que os senhores e o suzerano eram Shen apenas durante 4 gerações. Isto é uma citação de Marcel Granet, A Religião dos Chineses, um pouco talvez complexa. Confúcio quer ignorar os problemas transcendentais. Ele admite, contudo, que os antepassados, pelo menos mais próximos, ainda andam fantasmagoricamente junto às moradas em que habitam os vivos e, em particular, são sensíveis aos homens que recebem as tabuazinhas que os representam no altar familiar. Será necessário o sincretismo e a influência do budismo para que, sob os Song, a dinastia Song, se institua, para além do folclore e desses ritos sociais, uma metafísica da alma. O Egito e a China mostram-nos assim, nas suas opiniões sobre o além, o eco das suas crenças sociais. Nada disto se passa na Índia. Sempre mais preocupada de misticismo que de política. Mas neste novo domínio o problema será posto de um modo bem diferente que na nossa Europa. Os hindus orientaram num sentido que só pertence à sua fé e à sua especulação, e sob a influência de convicções escatológicas, ou seja, do destino das almas e dos seres humanos, no além e na vida eterna próprias à sua civilização. O enigma das origens da ideia da transmigração não está ainda elucidado. A ideia de uma infinidade de vidas, tanto antes como depois desta existência, esta ideia que parece que obceca a consciência indiana desde o século VI, antes da nossa era, não aparece nas crenças mais antigas védicas.
e é difícil explicá-la, ou explica-se mal, a formação dela a partir destas crenças védicas. De onde a tentação, talvez justificada, de supor que esta crença pertencia não ao mundo dravidiano, que esta crença pertencia ao meio do mundo dravidiano, que era o mais antigo da Índia, no qual, pouco a pouco, se estendeu a invasão indo-europeia, refletida nos védicos, nas Vedas, nas épocas onde se propagaram as duas principais seitas também anti-bramânicas, jainismo e budismo. Contudo, uma vez estabelecida no meio indiano e compreendendo a ortodoxia bramânica, ou seja, dos sacerdotes do Vedismo, da religião védica, esta crença exerceu um forte domínio e passou a decidir toda a especulação posterior, votada não, então, ao conhecimento do ser, mas à procura dos meios de libertação em relação à transmigração. Isto é muito interessante, esta visão de Marcel Aurel, que considera que esta crença de vidas infinitas transmigrações acabou por fazer perder um pouco uma busca de conhecimento do ser e passou a procurar, sobretudo, os meios de libertação da transmigração. Talvez seja um pouco exagerado, comentaremos nós, pois houve sempre especulação, houve sempre tentativa de conhecimento do ser, ainda que, de facto, tenha havido um exagero, por vezes, de tentativa de libertação em relação a este corpo, a esta vida, a este mundo, a esta sociedade e, portanto, em relação à ideia de se ter que reencarnar mais. Voltemos a Marcel Aurel, mas paremos aqui um pouco nesta primeira leitura, já vão 23 minutos, e afirmemos, antes de mais, a necessidade de que haja uma aspiração profunda de conhecermos o espírito imortal que somos e de aspirarmos, não em relação à liberdade de reencarnação ou não reencarnação, mas, sobretudo, conseguirmos conhecer, sentir como seres espirituais, como seres que não são apenas o corpo físico, nem dependem apenas do cérebro e deste corpo físico e desta mente, mas que